Estamos iniciando mais um programa Meditações Ponto de Partida. Você que está se preparando para as suas atividades do dia, tem a oportunidade de refletir um pouquinho na Palavra de Deus nessa manhã. E nós estamos na série sobre os Salmos. E lembrando você que nos domingos também temos um debate da Bíblia às 8 horas da manhã, um horário um pouquinho diferente, um programa também de debate mais amplo do que temos aqui de segunda a sexta-feira no Meditações Ponto de Partida. Bem, hoje nós vamos meditar no Salmo 14. O Salmo 14 ele começa com uma declaração bem interessante e eu quero tirar algumas lições com você nessa manhã sobre esses primeiros versos. Diz assim: diz o insensato no seu coração, não há Deus. São corruptos e praticam abominação, já não há quem faça o bem. Do céu, o Senhor olha para os filhos dos homens para ver se há quem tenha entendimento, se há quem busque a Deus. O texto fala justamente sobre uma declaração bem interessante em relação a Deus. Olha o que diz aí o verso 1. Diz o insensato no seu coração, não a Deus. Isso me faz lembrar o que aconteceu na Revolução Francesa, algum tempo atrás. A Revolução Francesa foi um marco da declaração de que Deus não existe. Interessante de que não só numa Constituição, num parlamento foi declarado que Deus não existe, mas muitas Bíblias foram queimadas naquela época. E interessante que a partir dali muitas pessoas começaram a afirmar de que Deus não existe. A Bíblia diz que quem fala isso é considerado como um insensato, ou seja, alguém que não é sábio. Interessante de que hoje nós encontramos nesse contexto da religião ou da falta dela, pessoas que acreditam piamente que Deus existe, pessoas que até acreditam que Deus existe, mas não querem comprometer-se com a sua palavra, e existem pessoas que realmente não acreditam em Deus. E infelizmente isso tem contaminado principalmente o mundo acadêmico. Nós encontramos muitas pessoas que se dizem estudiosas que declaram que Deus não existe, mas como explicar a lei da gravidade? Como explicar que os planetas eles estão andando ali numa órbita sem se chocar, eles continuam naquela perfeição? Como explicar a harmonia do corpo humano? Como explicar a harmonia entre os órgãos? Como explicar o macro e o micro? Bem, são perguntas que nós não temos respostas, mas uma coisa fica muito clara. Existe um ser inteligente por trás disso. Existe um design inteligente. O salmista está dizendo que quem não acredita nesse Deus não é sábio. Existem coisas que nós não temos respostas. Por exemplo, Deus não tem início. Como explicar isso? Eu não sei. Como explicar outras coisas? Por que que Cristo, que é o próprio Deus, veio e morreu por cada um de nós? É inexplicável esse amor. Alguns tentam acusar Deus de que o mal é consequência de um Deus que abandonou, de que não existe. Alguns, como os deístas, dizem que Deus criou e abandonou, virou as costas. Mas não é isso que a gente vê na Bíblia, obviamente, e no dia a dia. Quando a gente busca esse Deus, Ele está bem presente. Ele está presente, como diz o Salmo 46, na angústia. Ele é presente na tribulação. Ele é o nosso escudo, Ele é aquele que te ajuda no momento em que você o procura. Mas por que muitas vezes você não se sente ajudado? Existe uma questão bem clara, porque talvez nós não estamos o procurando o suficiente. Deus é um Deus que respeita a nossa liberdade. Existe uma declaração em Apocalipse 3:20 que diz assim: eis que estou à porta e bato, se alguém abrir, eu vou entrar, disse Jesus. Mas se não abrir, Ele não entra. Deus, Ele respeita a tua decisão. E isso talvez tenha sido um problema para a humanidade, porque nós, assim como temos dificuldade de entender a existência de Deus, temos dificuldade de lidar com o livre-arbítrio. Muitas vezes fazemos escolhas erradas. E o salmista ele está dizendo assim, os corruptos, os que praticam abominação, eles é que estão realmente declarando essa ideia de que Deus não existe. Eu posso dizer para você, talvez você não tenha todas as respostas, e isso é fato, como eu também não tenho todas as respostas. Mas uma coisa eu sei, Deus existe. Deus, Ele é presente. Deus criou o mundo em 6 dias, como diz a Bíblia, em Gênesis capítulo 1.
Deus está preparando um lugar melhor para você e para mim, como nós encontramos em João capítulo 14, verso 1 a 3. Deus, Ele está nos cuidando como um pai amável, mas Ele respeita a nossa decisão. Assim como o pai diz para um filho, não coloque a mão no fogo quando ele é bebê ainda, ou quem sabe recém está começando a caminhar, para não se queimar, Deus também faz o mesmo. Só que se nós escolhermos colocar a mão no fogo, Ele respeita a nossa decisão. E alguém pode dizer, não, mas Deus não existe porque eu me queimei. Não, pera lá, você não pode confundir as coisas. Deus existe, mas Ele respeita a nossa decisão. E esse é o grande problema que muitas pessoas têm tido nos dias de hoje. Porque muitas vezes acham que o fato de Deus não nos tratar como robôs é uma garantia da sua inexistência, ou de que Ele realmente não intervém na nossa vida. Não, Deus, Ele cuida de seus filhos, basta nós querermos que Ele nos cuide. Se você quer se aprofundar um pouco mais nesses temas da Palavra de Deus, você tem aqui um QR Code, você pode pedir essa revista que trata aqui de temas diversos, como a veracidade da Bíblia, como temas sobre saúde e outros mais. E você pode então entender um pouquinho melhor quem é esse Deus. Que Deus possa te abençoar, porque Ele existe, e que você possa lembrar que a melhor coisa que nós podemos fazer é seguir a Sua palavra. Não esqueça disso. Que Deus te abençoe e até o próximo programa.